Bem-vindos ao DDC Superação. E no vídeo de hoje eu vou estar montando o primeiro quadro do canal, que eu ainda não sei o nome, então eu já vou pedir para vocês deixarem a sugestão aí. Mas envolve café, na verdade isso aqui é uma água, é o líquido que eu mais gosto, é água. Então não sei se eu vou fazer um café pensador, não sei. Enfim, eu vou deixar também para vocês falarem a sugestão. Mas o tema do vídeo de hoje é sobre escola. Para quem não sabe, eu sou formada na escola, consegui através de muita luta, mas eu consegui me formar. Então eu vou estar falando como foi a minha experiência na escola. Primeiramente, eu estudava na APAE. Para quem não conhece a APAE é uma instituição que ela acolhe pessoas com deficiência. Enfim, depois eu mostro para outro vídeo. Eu estudei na APAE. A minha mãe, ela sempre me fala que ela via potencial em mim para aprender coisas novas. Então, ao decorrer dos anos, ela me tirou da APAE. E isso eu saí com 5 anos. Depois, saindo da APAE, eu fui para uma escola, pro pré. Fui para uma escola particular. Na época, era caro pra gente pagar e acho que se ainda for, ainda se eu estudasse hoje seria caro também. Era uma escola de freiras e a minha mãe, ela se disponibilizou para a escola para ela trabalhar, para me estudar. Só que como eu disse, eu estudava na PAI. E lá eu não aprendia coisas que uma criança iria aprender. Como ler, escrever, eu não aprendia. Então, para mim, foi difícil ir para uma escola tão diferente. Então, eu tinha que me adaptar à escola, ao convívio social, porque eu não tinha convívio social ainda. Eu tinha, sim, os colegas, os coleguinhas, né, da Praesp, que hoje é a Praesp, né, na época era a PAI. E saindo de lá, a minha mãe, a gente foi pra essa escola e ela falou que não tinha condições de pagar e ela iria trabalhar. As freiras, as irmãs aceitaram essa proposta e ela iria trabalhar para eu estudar. Então, passou o tempo. Eu sempre estudando em casa, com muita dificuldade no início. A professora me ajudava muito, muito. Os colegas da sala muito mesmo. E eu fui aprendendo. Até que eu saí, não lembro o ano que eu saí de lá, acho que eu tinha 6 anos, 7 anos, não lembro. Saí de lá, lendo e escrevendo perfeitamente. Aí começou a luta, a guerra, que a gente nem imaginava que iria ser tanto assim, para eu entrar numa primeira série. Eu saí dessa escola, que essa escola era só pré, fui pro governo, digamos assim. E indo pro estado, na verdade, né, indo pro estado, a minha mãe viu a luta que seria para eu entrar numa escola. Por que essa luta? Eu não falo porque foi um problema meu, que eu não iria aprender, não. Como eu disse, é o preconceito das pessoas. Eu residia na época em Rio Grande da Serra e lá tinha uma escola. Não vou citar o nome. Tem várias escolas lá, né? Mas tinha uma escola perto de casa, perto, digamos assim, né? E a gente ia tentar essa escola. Quando chegou lá, a minha mãe falou que iria fazer minha matrícula, toda essa burocracia. E a diretora da escola não aceitou, simplesmente por eu ser deficiente. Ela não aceitou porque ela diz ela, que a escola não era adaptada e que eu não poderia estudar ali. E foi tentando, a minha mãe foi tentando, até que a minha mãe conheceu uma advogada que eu conheço ela até hoje. Até mando um beijo, ó. Ivone, um beijo pra você. Você sabe o quanto eu te admiro e você me ajudou muito. E essa advogada, ela conversou com a diretora, na verdade,
Eu não lembro ao certo, porque eu era muito pequena, mas eu acredito que ela deve ter falado um ultimato e vai pronto, porque na verdade é lei, por lei, as pessoas, nós temos que ter a escola. Então ela conseguiu a escola, ela conseguiu entrar na escola, depois de muito esforço. Depois que, se vocês quiserem, eu trago a Ivone para explicar direitinho, porque ela sabe tudo direitinho o que aconteceu. E ela conseguiu que eu estudasse nessa escola. Só que teria um problema. A minha mãe teria que ir todos os dias na escola para me ajudar, tanto a ir no banheiro, tanto a sair no intervalo, porque na época eu não tinha cuidadora ainda. Então ela teria que ir na escola. Ela seria a minha cuidadora sem estar recebendo nada. Ponto. E aí, depois, o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui me adaptando à escola, apesar de não ser adaptada, tinha uma escada imensa e eu me sentia chateada porque eu não fazia educação física. Era a única matéria que eu não participava, era educação física. Por quê? Porque era lá em cima na quadra, a quadra tinha mais de 100 degraus, então não teria como eu subir. Então era a matéria que eu não participava. Aí eu ficava na sala de aula com a professora, às vezes, ou minha mãe ficava, enfim. Em relação a isso, era muito difícil para mim. Depois que eles, não vou dizer que eles me convidaram a se retirar, não falo de uma forma de expulsão do aluno, porque eu fiz alguma coisa, não. É, eu lembro que eles falaram que eu teria que sair da escola, porque a escola já não era mais apta a mim, e por causa das escadas, que estava prejudicando bastante. Então eu saí dessa escola, fui para uma outra escola que era mais adaptada, tinha rampa, tinha alguns degraus em si, mas também eu acho que era em 2006, 2007, não lembro. Não era tão adaptado assim. Aí depois, saindo dessa escola, a primeira escola, fui para outra adaptada e lá a diretora falou para minha mãe que eu só poderia estudar lá se eu tivesse um cuidador. Só que eu nunca gostei, não me julguem por ser mimada, nada. Eu sempre fui muito independente, sabe? Tanto que essa primeira escola me limitava muito em muita coisa. Então, essa escola que eu iria agora, eu teria que ter alguém lá em todo o período escolar, do momento que eu estivesse na escola, para cuidar de mim. E isso era frustrante para mim. Eu não gostava, sabe? Porque eu podia fazer e independente da idade, do que iria acontecer, se um dia eu ia cair, igual eu brinco com a minha mãe, se cair do chão não passa, e a verdade não passa. Caiu, caiu, levanta. Então vamos pra cima. Então eu teria que ter um cuidador. Até então, o governo não tinha o programa de cuidador. Então, a minha mãe, de novo, se responsabilizou, se disponibilizou para cuidar de mim na escola. Imagina como que era. Ela não tinha vida, literalmente, ela não tinha vida nenhuma. A vida dela foi se adaptar a mim, a cuidar de mim, tanto em casa quanto na escola. Então, a minha mãe sempre foi muito ligada a essas coisas de lei. Ela gostava bastante, tanto que a gente tem ainda contato com a Ivone, conversando, e ela disse que eu teria que ter um cuidador. O governo teria que dar o cuidador, entendeu? Então, ele teria que disponibilizar o cuidador, falando na verdade, né? Nem dar, disponibilizar o cuidador. Até que eu consegui este cuidador, que na verdade era uma mulher, e, enfim, não é o assunto, não é o cuidador em si, é a escola. Então, foi passando o tempo, eu não sei se eu já disse isso, mas eu nunca fui de muitos amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito excluída pelas outras pessoas. Sofri muito bullying na escola, tinha colegas que me chamavam de sem perna, tinha colegas que não queriam falar comigo, simplesmente por estar na cadeira. Isso pra mim, na época, eu não entendia direito, eu era uma criança ainda, então eu ficava chateada, sabe? Não é igual hoje, que se alguém me chamar de sem perna, eu vou falar, ó, querido, eu tenho perna sim, e pronto, acabou. Nunca, não foi assim. Então a minha mãe sempre me ensinava a não deixar isso me abalar. Foi passando o tempo, então foi passando o tempo,
Eu fui aprendendo, fui crescendo e aprendendo as coisas. Claro, sempre com dificuldade, porque pela patologia em si, da mielo, né, eu tenho um déficit de atenção, mas isso a gente foi se adaptando e o déficit, na verdade, eu fui me adaptando a isso e me aceitando e no meu tempo. Eu vou aprender no meu tempo. Então nessa escola, a segunda escola, eu acho que eu fiquei lá uns 8 anos, uns 6 anos, não sei ao máximo o tempo que eu fiquei. Aí eu sei que chegou um período de tempo da minha vida que eu virei muito rebelde, sabe? Tanto pela essa vida de poucos amigos, porque eu lia muito, eu vivia na biblioteca, conversava com pessoas mais velhas. Então o meu convívio social eram adultos, não eram crianças da minha idade ou adolescentes da minha idade. Não era só adultos. E com o tempo isso vai afetando o desenvolvimento da criança. Não falo que ela não tem que se envolver com o adulto, não é isso. Mas ela tem que perceber que ela tem amigos da idade dela. Isso é incrível. E na verdade eu não tinha. Então eu fui desencadeando como que eu posso dizer? Um comportamento muito precoce tanto na minha fala, tanto no meu agir. Então eu fui querendo descobrir coisas novas muito rápido. Aí eu lembro também que na época eu conheci amigos e não falo que me levaram para o mau caminho, não foi isso, mas eu comecei a responder muito professor, eu comecei a responder o diretor, eu comecei a achar que eu era a superior, eu comecei a brigar com cuidadores, tirei uma, tirei outra, aí na terceira eu não consegui tirar, fiquei muito bravo, queria tirar, que tirasse ela, mas tudo isso pela essa falta, essa falta de amizade, entende? Não me julguem, mas foi isso. E eu lembro também que a diretora, eu cheguei na minha mãe, na verdade, falei, mãe, não quero mais ficar nessa escola, porque eu sofria muito bullying ainda assim, mesmo conseguindo me adaptar, conseguindo conversar com as pessoas, eu sofria muito bullying, tanto por esse meu jeito de depois de não ficar calada, eu comecei a sofrer muito bullying. E o que aconteceu? Eu pedi pra minha mãe me tirar da escola e ela me tirou. Isso foi no. Eu tava entrando pro primeiro ano, eu iria pro primeiro ano. Então. Que hoje é primeiro ano do colegial, né? Então eu fui pra uma outra escola, a terceira escola. E lá nessa terceira escola, eu. Na verdade, era uma escola que eu nunca tinha. Já tinha escutado falar na minha cidade, mas não tinha conhecidos que estudavam lá, não sabia como que era o ensinamento da escola, quem são os professores, não sabia nada. Então eu cheguei lá, uma ovelha perdida, literalmente, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que a gente fez foi conversar com a diretora. A diretora chegou em mim e disse: a gente não tem um cuidador para você. O que a gente vai fazer? Eu disse para ela: eu não preciso de cuidador. Eu preciso só da minha independência de conta. Eu preciso mostrar para vocês que eu posso. Só isso. Então, isso eu me lembro que foi numa sexta-feira, eu acho. Quando foi numa segunda-feira, era o dia de pré-escola. Antes disso, na sexta-feira mesmo, ela me mostrou as salas, só que a sala em si seria lá em cima, mas tinha uma rampa, mas não tinha corrimão. Então o que ela fez? Ela mudou a sala de cima para a sala de baixo. Como ninguém não tinha começado as aulas ainda, os alunos não sabiam onde iam ser as salas, aí foi para a sala de baixo. Aí foi numa segunda-feira, eu lembro da minha reação até hoje, porque lá era uma escola muito grande, tinha muitos alunos, e na verdade, mesmo tendo uma vida com convívio social, eu não tinha tanto assim. Então, pra mim, foi novo ver tanta gente junta. Deixa eu arrumar aqui que tá ficando com muita luz. Aqui. Então, indo pra essa escola, eu vi o quanto eu precisava conhecer essas pessoas. E
Aí eu lembro que na segunda-feira foi o primeiro dia de aula, a primeira noite, na verdade, porque eu estudava à noite e eu ia de perua, tudo. A perua também era do estado, com muita luta que a gente conseguiu também. E eu lembro que eu cheguei lá, como eu disse, com uma ovelha perdida. E aí começou o primeiro dia de aula. O primeiro ano do ensino médio, muita coisa, eu ia aprender matérias novas. E eu sou muito ligada à biologia. Como vocês sabem, é uma matéria que eu adoro. Eu amo biologia. Então era a primeira matéria, assim, o primeiro professor que entrou foi o professor de biologia, a professora, na verdade. E ela perguntou se eu era aluna nova, tudo. Só que aí eu comecei a, a ouvir que os alunos estavam falando que a gente só estava ali embaixo por minha culpa. Porque a cadeirante está aqui. Então, eu nunca fui nomeada pelo meu nome de verdade, e sim pela minha condição. Então, isso para mim foi difícil, foi doloroso, entende? É, então, aí foi passando o tempo, e, e já fui me excluindo desse bolo de amigos, desse bolo de alunos, eu fui me excluindo, justamente porque um aluno disse que a culpa seria minha de eu estar ali, da gente estar ali embaixo. Assim que foi passando o tempo, e, e, eu, e eu conheci a professora da sala de leitura, como eu disse, eu sempre gostei muito de ler. Então eu vivia só na sala de leitura, mais uma vez, numa escola com poucos amigos, ou nenhum amigo dessa vez. E eu sei que eu me formei no ano passado, em 2018, me formei nessa escola, assim, com muita dificuldade. Eu passei por um processo depressivo e por não ter amigos, por perceber que eu não sei se a culpa era minha, mas na verdade eu não tinha amigos mesmo. E foi passando o tempo e quando eu cheguei no último dia de aula, no último dia, os professores, eu gostava muito dos meus professores, eles gostavam muito de mim, faziam tudo o possível para me ajudar. Eu sei que também parei de eu estudar um pouco por causa das internações que teve. Então, mas eu nunca perdi nada porque sempre passaram as coisas, mas me ajudaram bastante. Eu agradeço a todos os professores. Na verdade, todos os professores, independente da escola, sempre foram muito bons. Acho que o problema às vezes está um pouco no aluno em si, não no professor. Não vou dizer que o professor é santo, porque teve professores meus que passaram e não foram bons como deveriam ser, mas também 50% é o aluno, 50% é o professor. Nunca vai ser 100% cada um. E eu sei que quando chegou no meu último dia de aula, e os professores falaram assim, você conseguiu, terminou, e hoje sou uma pessoa formada, passei por essa trajetória aí de escolas, passei por 3 escolas diferentes, ou 4, não sei a contagem em si, acho que foram 4, contando com a Praesp. E eu sei que foi difícil, muito difícil a minha relação com a escola, com os amigos, mas o que eu quero deixar com esse vídeo, a mensagem desse vídeo é que não desista da educação. A educação para o deficiente, sim, ela é pior. Não falo em educação, porque você vai aprender outra coisa, não. É porque para você entrar na escola, que é um direito seu, vira uma luta, vira uma guerra. Então não desista, persista, vá em frente, sabe? Porque hoje você está passando por isso, mas amanhã ou depois você vai ver que todo o seu esforço foi recompensado. Então é isso, eu queria agradecer muito a todos vocês. Se você assistiu até esse vídeo, porque o vídeo é longo, 19 minutos, mas eu queria agradecer a todos vocês e pedir não desista. Me siga nas minhas redes sociais, vou deixar meu Instagram aqui embaixo na descrição, o Instagram é @aisabelaoficial. Então é isso, um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo e um ótimo domingo.